Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vão se cuidando, hein, galera? O coronavírus ainda está solto por aí. Então, o tema dessa videoaula é administração de recursos materiais e logística no setor público. Vamos lá. Bom, pessoal, só para resgatar, né? Vocês já estudaram isso, então é só para realmente uma recordação. Então, a administração de recursos materiais é uma área da administração que assegura insumos necessários às atividades que a organização realiza. E esse tipo de fornecimento, né, de insumos, ele precisa ser contínuo, né? Porque uma vez que eu demande esses insumos, eles não podem ser interrompidos, porque se esses insumos não forem entregues, as atividades da minha organização podem parar, né? Então, por isso que é um processo contínuo, tá? Então, continuamente eu tenho que assegurar esses insumos às atividades que a organização realiza. Creio que vocês já, né, viram isso lá em na administração da produção, em gerenciamento da cadeia de suprimentos, né? Bom, nesse processo, como falei, né, uma recordação. Nesse processo, quem trabalha com essa área precisa estar atento. Qualidade, ali eu coloquei qualidade do material, mas por conta da palavra recursos materiais, né? Mas nós sabemos, né, que é bem mais amplo do que isso. Então nós não nos referimos apenas aos bens, nós também nos referimos aos serviços. Os serviços também precisam ser de qualidade. Alguns bens demandam serviços complementares, né? Então imagina, sei lá, você vai implantar um robô na sua fábrica, né? O robô tem que chegar intacto, bonitinho, funcionando. Mas não basta a entrega do robô. Há necessidade de instalação, de configuração desse robô ali no espaço onde ele vai ficar alocado. Então, a qualidade do material envolve também essa prestação de serviço que está associada à entrega, né, desse bem. Pode ser exclusivamente de serviço? Não. Vocês devem ter visto que quando a gente fala de administração de recursos materiais, nós estamos falando realmente desses elementos mais concretos, né, de produtos tangíveis, né, que podem estar acompanhados de algum serviço, como eu exemplifiquei na instalação de um robô, mas nós não estocamos, por exemplo, serviço, né? Quer dizer, até estocamos, mas não é a palavra mais adequada, né? Então, por exemplo, a educação. Não existe um estoque daquilo que você aprendeu, né? Que você vai lá e retira como se fosse um objeto, né? Existe, na verdade, a assimilação desses conteúdos. Essa assimilação se dá por um processo bioquímico aí no cérebro de cada um de vocês, né? Então, mas a gente não faz requerimento de sinapse, né? Isso não existe, né? Então por isso que tem que tomar cuidado. A gente pode até fazer analogia, mas não é a mesma coisa. Então, quando se trata de serviço, nem sempre a gente aplica aqui todos os conceitos e conteúdos de administração de recursos humanos. Se for possível, digamos que seja um serviço que é passível desse tipo de controle, é óbvio. Já existe toda uma metodologia, né? Existem técnicas, ferramentas, sistemas que fazem isso. Então, aplica-se, né? Não vai querer reinventar a roda necessariamente, tá bom? E aí, a qualidade é um item importante. A gente precisa lidar com a qualidade. A gente precisa ter garantia dessa qualidade. Lembrando, né, vocês já tiveram aula de gestão da qualidade, e qualidade é o atendimento de uma referência. Então, eu tenho uma referência, comparo com aquilo que eu recebo, né? Aí, na comparação, se as especificações técnicas descritas na referência forem as mesmas que eu constato naquilo que eu recebi, então é um produto de qualidade. Lembrando que qualidade não significa excelência, não significa luxo, né? Eu posso ter um produto muito simples, né? Um produto, inclusive, de durabilidade pequena, né? Porque ele se utiliza de materiais mais frágeis, mais rapidamente perecíveis, e que ele é de qualidade. E tem lá certificações 9001. Mas você vai falar, mas como? Um produto de baixa durabilidade é um produto de qualidade? Bom, porque ele atende às especificações técnicas daquela mercadoria, né? Aquela mercadoria diz que vai durar um dia,
ela é descartável, bom, e ela dura um dia, ela é descartável, logo ela tem qualidade, tá bom? A gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa confusão que muitas vezes se faz aí com qualidade e excelência. São coisas bem diferentes, tá? É igual quando faz aquela pergunta, que qual é o carro que tem mais qualidade, né? Aí você compara, né, por exemplo, um Ford Ka com uma Mercedes-Benz, né? Não, melhor, né? Vamos colocar um outro padrão aí, um Rolls-Royce. É, os dois têm qualidade. E a gente poderia dizer até que em níveis idênticos, né? Agora, se você perguntar sobre excelência, né, e levar em consideração, por exemplo, itens como conforto, né, como status, aí você pode dizer que o Rolls-Royce está acima, né, de um Ford Ka. Mas veja, isso não significa que o Ford Ka não tenha qualidade, tá bom? Quantidade, e esse é um item que tem que ser muito bem calculado, muito bem previsto, né? Muitas vezes, né, uma obra, por exemplo, você subdimensiona a quantidade de determinadas peças ou de determinados itens que são necessários, né, naquela obra, naquela construção civil, por exemplo, e aí para tudo, né? Só que quando para tudo, não para a cobrança, né, da mão de obra, não para a cobrança do prestador de serviço, e você fica então correndo o risco aí de ter mais valores para pagar porque errou na quantidade que estava prevista para a aquisição de um determinado item fundamental ali naquela construção. Então a quantidade é um item muito importante também. Não basta a qualidade, é necessário também ter uma boa previsão de quantidade, tá bom? E aí tanto faz, né? Eu fiz o exemplo aqui da administração pública, mas isso caberia também na iniciativa privada. Aqui na iniciativa privada você tem um pouco mais de flexibilidade, né? E como a administração pública tem uma série de regras a serem seguidas, isso pode comprometer, né, o orçamento, isso pode comprometer o pagamento, isso pode comprometer o prazo de entrega daquela obra, por exemplo. Prazo de entrega, isso é crítico na administração pública, muito crítico, né? Muitas vezes a gente observa que apesar de todo o cuidado, de todo o rigor, né, que se tem na elaboração do edital, de licitação, na hora que se entrega, é um sofrimento, né? Entrega-se atrasado, entrega-se parcelado, né? Encaminha uma parte, aí dali algum tempo encaminha outra parte, e aí demora um pouco mais, além daquilo que foi contratado, né? Para fins de publicação, né? De publicidade, e aí você tem um item bastante importante para ser considerado, para estar atento. Na iniciativa privada também, né? Isso não é exclusividade da administração pública. Preço, né? E aí tanto faz, se é iniciativa privada ou pública, você tem uma preocupação muito grande, deve ter uma atenção muito grande em relação ao preço, principalmente para que você não caia numa situação que pode ser fraudulenta, né? Ou que pode ser abusiva, um valor muito absurdo ou um valor muito abaixo. E aí tanto um quanto o outro, as extremidades, né, tanto um valor exagerado quanto um valor exageradamente grande, quanto um valor exageradamente pequeno, podem representar problemas, né? E aí não só para a administração pública, na iniciativa privada também. E condições de pagamento, né, se é possível fazer parcelamento, né, se é possível você obter algum desconto se pagar à vista, aquelas coisas que você já viu. Muito bem. Bom, no caso do setor público, né, como eu falei para vocês, aqui no setor público você vai ter uma série de regras que lá na iniciativa privada não tem. Então, lá na iniciativa privada é bem mais flexível, né? E aqui você tem que ter atenção a essas regras. Então, o que implica, né? Então, primeiro vamos categorizar, né, o que significa esse processo de administração de recursos materiais e logística no setor público, tá? Então existe o grande e talvez o item mais importante, né, o integrante aí mais significativo desse processo, que são as compras governamentais e a contratação de serviços, tá? Então aqui vocês vão perceber que essa aula aqui
esse item, né, esse integrante, vai ser o integrante mais importante, aquele que a gente vai ter maior destaque. Também entra a questão da armazenagem, né, o armazenamento e a administração dos estoques, né, óbvio. A questão da distribuição, em algumas situações, a distribuição de materiais estocados, e aí você também tem esse item também integra essa preocupação, tá? E a administração patrimonial. Bom, dos quatro, eu vou comentar um pouquinho, né, dos três últimos ali, mas eu vou dar maior ênfase, maior destaque para o primeiro, porque ele, de fato, é o mais crítico em termos de normativa. Bom, apesar da autonomia e relativa independência de cada ente federado, o processo que regulamenta a administração de recursos materiais, ela é nacional, tá? Então você dificilmente vai ver o município fazendo de forma diferente daquela que foi estabelecida pela lei federal, tá bom? Em relação às compras, à contratação, todo mundo está sujeito à mesma legislação, tá? O que vai ter variação é, por exemplo, a forma como você distribui. Então, você pode ter procedimentos que vão variar de um município para outro, e até faz sentido, né? Não teria como a gente imaginar, por exemplo, a distribuição de um estoque, né, de um determinado material que está sob os cuidados da administração municipal da cidade de São Paulo, né, uma capital com mais de 5 milhões de habitantes, e comparar, por exemplo, com a administração de estoque, né, de um item, né, de um material aqui no município de São Roque, que tem aí cerca de 80 mil pessoas. Né? É bem diferente. Então, nem tem como você imaginar que seria a mesma coisa. Poderia ser, mas há necessidade de alguns ajustes. Mas compras, por exemplo, é exatamente igual. Agora, mesmo nesses itens que há uma certa diferenciação entre os municípios, os estados e a União, e o Distrito Federal, né, os quatro entes federados, vocês vão perceber que o modelo é muito parecido, é muito assemelhado. Né? Você dificilmente vai ver alguma coisa muito dispar. Por quê? Normalmente, uma vez que a União, né, então o ente federal, ele estabelece regramentos e normas, né, para cada uma desses integrantes aí do processo, né, para compra, armazenamento, distribuição, patrimônio, ele acaba virando uma referência, né, ele serve de referência para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios. E você então vai ter pequenas diferenças, mas nada muito significativo, tá? Beleza, então vamos lá. Entrando naquele que talvez seja o item então mais importante aqui do nosso bate-papo, é a lei da licitação, né? Lei de licitações. A lei de licitações é a número 8.666, né? A 8666, né? 666 é o número cabalístico aí. Bom, fé à parte, né? É a numeração que ela recebeu naquela ocasião. Ela é de 21 de junho de 1993, então é uma legislação já bastante utilizada, né? Já temos aí, nós estamos caminhando, né, para o 20º aniversário dela, né? Em 2023 nós vamos completar então 20 anos dessa lei. Então ela já tem bastante uso, né? Era bem conhecida. Ela também já ao longo do tempo, bom, é a principal lei que rega os processos de compras governamentais e ela já sofreu, óbvio, inúmeras atualizações, tá? Muito bem. A partir dela, né, nós observamos 4 tipos de licitações. Que são tipos de licitações? São as formas como você pode adquirir, né, um material, né, um bem, um serviço ou contratar pessoas, tá? Porque na licitação você também tem algumas orientações nesse sentido, tá? Essa contratação geralmente é relacionada a terceiros, né? Não é concurso público, tá bom? E também, como se trata de aquisição, e vocês sabem disso, porque vocês viram lá, né, nesses componentes curriculares que eu já até me referenciei, não se trata só de adquirir, mas também de se desfazer. Porque tem, por exemplo, equipamentos, eles vão depreciando, né? Vocês viram lá a depreciação
os componentes curriculares ligados à contabilidade, à produção e à administração de produção. E vocês viram que conforme você vai usando, você vai depreciando, e chega uma hora que você não pode mais usar, você tem que se desfazer daquele equipamento. Então, aqui na lei de licitação eu também lido com essa possibilidade. O que eu faço? Né? O desfazimento desses materiais, tá bom? Bom, os tipos são menor preço, então normalmente, na verdade a grande maioria, a esmagadora maioria usa esse tipo de licitação, que é o menor preço. Então se faz lá, né, uma lista de exigências, então o objeto da licitação, o bem, um material, uma mercadoria, um serviço, enfim, né, você descreve ele, o que você espera, o que você precisa na administração pública. Atendido esses itens, veja, então há uma exigência de atendimento dessas especificações, tá? Todas elas sempre descritas no edital, que precisa ter ampla publicidade, ampla divulgação. E aí, se atendido esses itens, quem acaba sendo o fornecedor da administração pública é aquele que oferece o menor preço. Isso é um tipo de licitação. Um outro tipo de licitação é melhor técnica. A melhor técnica, ela normalmente é direcionada, né? Na verdade, normalmente não, ela só é direcionada para serviços de natureza intelectual, tá? Você não tem como, por exemplo, destinar esse tipo de licitação, né, melhor técnica, para compra de canetão para escrever lá no quadro branco das salas de aula do Campo São Roque. Ah, qual é a melhor técnica? Não faz nem sentido, tá? Então, a melhor técnica acaba sendo um tipo de licitação muito específica, né, direcionada para serviços de natureza intelectual. E nesses processos, né, vence o fornecedor que vai garantir o maior domínio técnico na elaboração de projetos, de cálculos, de fiscalização ou de gerenciamento. Ou seja, aquele que vai oferecer a melhor metodologia para fazer aquele processo, né? E, consequentemente, essa melhor metodologia, né, decorre-se, né, do uso da melhor metodologia, melhores resultados. Né? Por isso que normalmente, aliás, normalmente não, por isso que sempre você destina esse tipo de licitação para serviços desse tipo de natureza mais intelectual, tá bom? Existe a possibilidade de você juntar os dois, melhor técnica e menor preço. Ah, faltou ali menor preço, tá? Depois eu coloco ali. Que é a junção dessas duas, né? Você junta o menor preço e melhor técnica. Isso também é possível, apesar de ser muito específico. Né? Você acaba, aqui, você vai estar falando de casos muito particulares, tá bom? E, como eu falei para vocês, existem situações em que eu tenho que me desfazer, né, de um bem, tenho que me desfazer de um equipamento, por exemplo, tenho que me desfazer da frota que já, da frota, né, veicular, que já não me serve mais, não me atende mais adequadamente. O custo de manutenção daquela frota já é maior do que a aquisição de um novo carro, de um novo veículo. E aí então eu tenho aqui na licitação, né, o contrário, eu vou me desfazer. E aí eu posso fazer então alienação ou concessão por meio do maior lance ou oferta. Então aquele que pagar o maior valor possível para adquirir aquele bem que eu estou me desfazendo é ele que leva aquele item que não vai mais pertencer, né, ao patrimônio público. Muito bem. Bom, modalidade. Veja, existe o tipo, que a gente acabou de falar, né? Menor preço, melhor técnica, a junção dos dois, né? Melhor técnica e menor preço, e maior lance ou oferta. São tipos. Agora eu vou falar de modalidade. Existem diversas modalidades, e tem que faltou um plural ali. Diversas modalidades de licitação, tá? Então, são coisas diferentes. Tipo é uma coisa, modalidade é outra. Agora a gente vai falar sobre as modalidades. Bom, elas estão descritas detalhadamente aqui, de novo, igual eu falei lá em orçamento. A gente não vai mergulhar com profundidade em nenhuma delas, porque não daria tempo. Né? As aulas já têm ficado muito extensas, porque são muitas coisas para serem faladas, mesmo de uma forma superficial. Então, aqueles que quiserem, né, entender um pouquinho melhor podem fazer a leitura da lei, ou até, é o que eu recomendo, se quiserem dominar o assunto, existem cursos que lidam só com isso.
recursos específicos relacionados exclusivamente à licitação, tá? Bom, então, ao longo do tempo, a lei foi modificando, então você vai ter também, é óbvio, nessas modificações da lei, você vai ter modificações e atualizações dessas modalidades. Então, as modalidades licitatórias, elas também são alteradas conforme o passar dos anos. Elas foram e continuam sendo, porque você vai atualizando a forma como você adquire as coisas. E com a introdução de tecnologia da informação e comunicação, né, as famosas TICs, essas mudanças acabam sendo até muito necessárias, porque elas vão dar maior celeridade ao processo, elas vão dar maior transparência no processo, enfim, tem uma série de vantagens, né? Então, eu modifico a lei em virtude disso. Por isso, né, para cada processo licitatório, então você vai observar isso. Toda vez que a equipe de licitação de qualquer órgão público ele vai realizar um processo de licitação, ele volta à lei, ele volta a fazer a leitura da lei, ele observa a legislação consolidada. Por quê? Porque da última licitação para essa nova que vai ser publicada, pode ter acontecido alguma modificação, alguma atualização, e aí a equipe que é responsável pela elaboração do edital, ela precisa estar atento a essas modificações. E isso é bom, isso não é ruim, tá? Ah, mas você perde a curva de aprendizagem. Não, você não perde, porque na verdade essas modificações, normalmente, elas são modificações que favorecem o processo e não que complicam o processo. E como você, então, foi aprendendo a partir do mais complicado, né? Com o passar dos anos, esse mais complicado foi sendo aprimorado, né? Não é que ele foi simplificado, mas ele foi ganhando uma certa agilidade, né? E aí, então a pessoa não perde esse conhecimento, ao contrário, né? Ela inclusive vai ser testemunha de que houve uma evolução que contribuiu para o bem, né, e para o interesse da administração pública, tá? Bom, na primeira modalidade, veja, modalidade, não é tipo, hein? A primeira modalidade é essa, concorrência. A concorrência, ela é uma modalidade morosa. Mas se justifica. Por que ela é amorosa? Porque ela é a mais morosa, né? Porque ela é a que lida com os maiores valores, tá? Bom, a concorrência, ela obrigatoriamente é precedida de habilitação. Desculpa, de habilitação dos concorrentes. O que significa essa habilitação dos concorrentes? Não participa do processo licitatório quem não comprovar que tem condições mínimas para execução do objeto de licitação. Então, eu não vou permitir que participe alguém que não tenha condições de ir até o fim na construção, né, de uma obra. Eu não vou permitir que participe do processo da concorrência, né, do processo licitatório, um fornecedor que não tenha, né, os materiais, as mercadorias que eu estou requerendo. Então, há uma obrigatoriedade em se comprovar condições. O fornecedor que quer disputar, que quer concorrer nesse processo licitatório, ele obrigatoriamente apresenta, né, os elementos que vão fazer com que eu acredite que ele consiga dar conta e atenda o edital plenamente, tá? Esses concorrentes normalmente ficam cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, o famoso SICAF do governo federal. Ah, quem tem acesso ao SICAF? Todo mundo. Óbvio que no que diz respeito à esfera federal, então todos os órgãos públicos ligados diretamente ou indiretamente à esfera federal, eles seguem esse cadastro, tá? Os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles podem também acessar esse cadastro? Devem, né? Porque é uma grande vantagem hoje, principalmente por conta aí do uso das tecnologias da informação e da comunicação, de você compartilhar uma série de informações, uma série de benefícios. E imagina, no caso da esfera federal, o nível de exigência sempre é muito elevado. Então, um concorrente cadastrado no SICAF, ele está plenamente habilitado para atender um município, mesmo que ele seja muito pequeno. Ao contrário, né? Ele sendo pequeno, ele vai ser mais do que suficiente. Talvez até ele, o concorrente, né, aquele fornecedor, não tenha interesse em atender aquele município, porque talvez para ele os valores não sejam assim tão vantajosos. Porque aí é a visão privada, né,
típica desses fornecedores, tá bom? Bom, essa modalidade ela é obrigatória, então, para obras e serviços de engenharia que tem um valor superior a R$ 1.500.000. E também para compras, né, de materiais ou de outros serviços que envolvam valores superiores a R$ 650.000. Então veja, nós estamos falando de muito dinheiro. É uma obra de 10 milhões. Eu posso fazer convite? Não pode, tem que ser concorrência. Porque há um rigor maior nessa modalidade. E esse rigor ela se justifica justamente porque nós estamos falando de valores muito elevados. Então, há uma exigência em termos de cuidado, tá bom? Uma outra modalidade é a tomada de preço. Então, a tomada de preço ela envolve habilitados já cadastrados, ou seja, são aqueles que provavelmente já participaram de uma concorrência, tá? Ou que se cadastrem até o terceiro dia útil, ou desculpa, até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, tá bom? Então, por exemplo, a proposta precisa ser entregue na quinta, ele tem que se cadastrar até segunda-feira. Pessoal, o recebimento das propostas, aí é uma característica, eu não comentei, só para... Tanto na concorrência, na tomada de preço e no convite, os fornecedores que concorrem no processo licitatório precisam entregar propostas escritas. Então, eles entregam envelopes. E nesses envelopes, dentro desses envelopes, existe a proposta deles. Tá? E essa proposta ela vai corresponder com a descrição esperada. Né? Então, ele vai falar, olha, eu vou te oferecer esse material, eu vou te oferecer esse equipamento, eu vou prestar esse tipo de serviço com estas características. E as características daquilo que ele está oferecendo, que está escrito na proposta, formalizada na proposta, deve corresponder ao que está no edital. E na proposta, além dessa descrição, ele também vai colocar lá o valor. Ele vai informar lá quanto que ele vai cobrar por aquele bem, né, ou serviço. Tá? Essa entrega ela é feita, então, ela é formalizada e tem uma data. Naquela data, todos os fornecedores têm que entregar. Não tem um prazo longo. Geralmente é uma data muito específica. Há situações que você pode até estabelecer um prazo, né? Mas a ideia é que você, até para que não haja dúvidas da lisura do processo, você muito provavelmente vai ter situações em que é preferível que tenha um único dia, porque naquele único dia não daria tempo de repente vazar a informação. Tá na moda, né? Vazamento. Tá bom? A tomada de preço ela é uma modalidade adequada, pertinente e recomendada para obras e serviços de engenharia que tem um valor entre 150 mil e 1.500.000 e compras ou serviços de valores que estejam aí compreendidos entre 80 mil e 650 mil. Tá bom? Uma terceira modalidade é o convite. O convite é uma modalidade mais simples e é óbvio por que ela é mais simples, porque ela vai tratar de valores menores, tá bom? Esse processo ele envolve um convite, então a administração pública convida no mínimo 3 concorrentes. A administração pública não pode convidar um ou dois, ela tem que convidar 3 ou mais. Tá? Então, no mínimo 3 concorrentes que já estão cadastrados. Tá? E quem escolhe esses 3 concorrentes é a administração pública. Ah, professor, mas se um outro concorrente que não foi convidado, ele queira participar? Ele está autorizado, ele pode participar desse processo licitatório, né, dessa modalidade denominada convite, desde que ele esteja cadastrado no SICAF. Então, se ele estiver cadastrado lá no Sistema de Cadastramento Único de Fornecedores do Governo Federal, ele pode participar do convite desse processo licitatório, mesmo que ele não tenha sido um daqueles 3 ou mais, né, convidados pela administração pública, tá bom? E essa modalidade, ela, então, trata de valores menores. Então, obras e engenharias obras e serviços de engenharia de valor até 150 mil e compras e outros serviços de valores até 80 mil, tá bom? Veja que ainda são valores elevados, né? Uma compra de 145 mil, por exemplo, não é uma, né, no caso, né, uma obra de 145 mil não é uma obra de pequena monta, né? A aquisição, por exemplo, de um equipamento que custa 75 mil não é uma coisa assim tão
simples. Na verdade, é que os processos são simplificados, né? Então, a modalidade concorrência, ele é um processo muito mais rigoroso, né? Muito mais criterioso, com muito mais elementos requisitados e exigidos do que a modalidade convite, né? Mas, mesmo na modalidade convite, você tem todo um rigor também. Não é equivalente à tomada de preço e à de concorrência, mas você também tem rigor, porque nós não estamos falando de dinheiro qualquer, a gente está falando de dinheiro público, tá bom? E a partir daí como eu falei, né, das transformações que a tecnologia da informação e comunicação tem propiciado, inclusive no governo, então, lá em 93 não estava previsto, mas ali no governo Fernando Henrique começou a se discutir a possibilidade de se criar uma quarta modalidade, que é a modalidade do pregão, tá? Ela tem se tornado a modalidade mais utilizada, né, porque ela é bastante flexível. Então tem coisas que antes só podiam ser feitas pela concorrência que foram permitidas ao pregão. Nem tudo, tá? Tem coisas que ainda há uma obrigação de se realizar a concorrência, não pode fazer o pregão, tá? Mas dentre aquilo que seria classificado como concorrência, né, exclusivamente como concorrência, na Lei 8.666, a partir da Lei do Pregão, houve uma certa flexibilidade. Então, algumas coisas podem ser feitas via pregão, tá? Principalmente porque o pregão ele pode acontecer na modalidade eletrônica, tá bom? Ela possui uma legislação específica, né? Como eu falei para vocês, foi ali no governo Fernando Henrique Cardoso. Ela foi sancionada no dia 17 de julho de 2002. 9 anos, né? Praticamente 9 anos depois da 8.666, tá? Então a 10.520 ela se soma a 8.666. As duas estão juntas. Eu não posso olhar, né, para quem trabalha com licitação, não se pode mais observar exclusivamente 8.666. Também é necessário hoje observar a 10.520. As duas se complementam, tá bom? Bom, no caso do pregão, o tipo sempre é menor preço. Então, eu não posso usar o pregão, por exemplo, se eu preciso usar o tipo melhor técnica. Ah, eu vou usar a melhor técnica. Posso usar o pregão? Não, não posso. Ah, eu vou alienar um equipamento. Posso usar o pregão? Não, tá? Aí eu vou ter que provavelmente usar outra modalidade, concorrência, tomada de preço, convite, enfim, tá bom? Porque o pregão ele é exclusivamente para o tipo menor preço. E como eu falei para você, para vocês, é o tipo mais usado, mais comum, praticamente a esmagadora maioria dos processos licitatórios seguem esse tipo, menor preço, tá? Independentemente da modalidade ser concorrência, tomada de preço, convite, pregão, vocês vão observar que o menor preço é o tipo mais utilizado. Bom, nesta modalidade, inverte-se a ordem dos outros, porque nas outras modalidades você obriga a habilitação do fornecedor. Então, quem vai participar obrigatoriamente precisa se habilitar ao processo. No pregão é o contrário. Primeiro faz o lance e depois faz a habilitação. Bom, quando a gente fala dessa inversão, né, da ordem, então você primeiro faz os lances e depois você faz a habilitação do concorrente, isso faz uma grande diferença em termos processuais. Isso dá uma grande vantagem, né? Por quê? Porque o lance ele acontece num dia, numa data que foi marcada. E aí, feitos os lances, aqueles lances, o lance que vencer, vai somente desse fornecedor se exigir a habilitação. Então eu não preciso correr atrás de todos os outros. Nas outras modalidades, ao contrário, eu preciso esperar todos os fornecedores se habilitarem. Então esse processo é um pouquinho mais moroso, né? E você tem que dar prazo para essa habilitação, porque há exigência de documentação, de certidões, e essa documentação, essa certidão, ela também tem os seus respectivos prazos para serem providenciados. Então, acaba sendo um processo bem mais lento. E no pregão não, no pregão como eu só vou ter que exigir essas certidões, esses documentos, esses comprovantes daquele que venceu, né? Então eu
e dou uma celeridade no processo. Ele fica mais célere, ele fica mais ágil, né? Ah, professor, mas e se o que foi o vencedor, né? O que deu o melhor lance, o lance que vencedor, ele não se habilitar? Bom, eu chamo o segundo. Essa é outra coisa que é permitida pela lei, inclusive, né? O pregão ele dá essa possibilidade. Ó, o vencedor, o primeiro colocado ali, né? Não tem condições, então ele não se habilitou, ele não apresentou a documentação requerida, exigida, eu passo para o segundo colocado, né? O segundo, né, na ordem de vencedores ali. E aí eu vou fazendo isso sucessivamente, tá bom? Bom, o pregão ele segue a lógica do leilão reverso. Bom, acho que todo mundo tem ideia do que é um leilão, né? Então você faz lá, apresenta um objeto e as pessoas vão dando lance, e o lance que for o maior valor a ser pago por aquele objeto é o ganhador. Aqui é o contrário, né? Então aquele que der o menor preço, ou seja, o lance que representar o menor preço, é ele que ganha, né, o processo licitatório, é ele que fica como vencedor. Mas eu classifico, né? Como todo mundo tem direito a dar o seu lance, eu vou classificar esses concorrentes. Então vai ter aquele que deu o menor lance, vai ficar em primeiro lugar, o que deu o segundo menor lance vai ficar em segundo lugar. Por isso que eu crio uma sequência de fornecedores, né? E no momento em que eu vou buscar a habilitação dos fornecedores, eu posso seguir essa lista, né, nessa ordem, que nesse caso é crescente, né, do menor preço para o maior preço, de modo que a expectativa, né, eu fique com aquele que é o menor preço, aquele que de fato vai representar a menor saída de caixa, do caixa, né, da administração pública. Tá? E ele se dá em audiência pública, ou seja, todo mundo pode participar. Professor, nós podemos? Também. O pregão, ele é transparente. Né? E a participação, então, ela é ampla. É óbvio que aí exige-se cadastro, principalmente quando é pregão eletrônico, né? Você tem que ter cadastro e tal, mas é possível ter audiência. Desculpa. E então, por essa razão, ela se trata de uma modalidade mais transparente de todas, principalmente para os fornecedores. Né? Os fornecedores serão aqueles que mais serão beneficiados, porque todos estarão ali presentes, todos estarão vendo os lances. Não existe o risco do envelope ser alterado no meio do caminho. Lembre-se que nas outras modalidades ele entrega um envelope lacrado, né? E ele confia que a administração pública, né, representada ali pelos servidores, será honesta e não vai abrir o envelope até a data em que está agendada a abertura dos envelopes. Mas pode acontecer de um, um ato de corrupção, né, e alguém abrir o envelope antes do horário e descobrir informações, a partir dessa descoberta favorecer um ou outro fornecedor? Existe. Né? Da mesma forma que existe, né, a possibilidade dos concorrentes eles fazerem um acordo entre eles lá, né? Existe. Né? Tem 3 fornecedores clássicos, né, que sempre estão atendendo a administração pública. Eles se conhecem, eles participam dos processos, eles sabem quem são eles. E eles podem fazer um acordo lá e distribuir as licitações, né? Ó, esse aqui você põe esse preço que é o menor, mas é um preço bom para você, né? Que não necessariamente seria o menor de fato se houvesse livre concorrência, né? E esse tipo de acordo pode acontecer também, só que aí não é culpa da administração pública, isso acontece na iniciativa privada. E aí como é que você é, elimina esse problema, né? Na concorrência, na tomada de preço no convite, é mais difícil. No pregão, não, porque no pregão eles teriam que ter feito o acordo antes, mas pode surgir ali, né, como é audiência pública, pode surgir um fornecedor com quem eles não fizeram o acordo que ofereça um preço que nem é o menor preço possível para aquele objeto da licitação, mas como ele não participou ali do conluio, ele acaba levando a licitação. Né? E se ele se habilitar, né, aqueles concorrentes tradicionais que fizeram um acordinho, acabam perdendo. Então veja que nesse sentido o pregão ele também é interessante, porque ele diminui o risco também desses tipos de acordo feitos na iniciativa privada, inclusive a revelia de qualquer ação que a administração pública pode realizar. Tá? Por isso ela é a mais transparente. Bom, pessoal, no que diz respeito a obras e serviços em geral,
nós temos aí 3 etapas obrigatórias, tá? A necessidade da elaboração do projeto básico. Professor, não precisa de projeto básico para compras de mercadorias? Precisa, tá? O projeto básico ele é obrigatório em termos de etapa, né? Ele é obrigatório para qualquer licitação. Vai ter processo de licitação, obrigatoriamente tem um projeto básico, tá? E o projeto básico você vai ter o detalhamento do objeto de licitação, que vai ter uma descrição precisa, né? Tem que ser uma descrição exata daquilo que precisa ser atendido, tá? O projeto básico, inclusive, é ele que vai compor, né, depois o documento principal, que é o edital de licitação. Por isso que o projeto básico ele vai ser presente em todos, tá? Em todos os casos. Então, eu vou comprar livros para a biblioteca, eu tenho que ter um projeto básico. Professor, eu posso colocar lá no projeto básico a marca? Eu quero HP12C. Não, não pode. Você não pode colocar que você quer uma calculadora HP12C. Você não pode colocar nem a marca, né, o fabricante, no caso, HP, e nem o modelo, 12C. Você tem que fazer uma descrição do que você precisa. Ah, mas e se no processo de licitação dessa calculadora financeira chegar uma HP, só que 10B, que é inferior a 12C em termos de funções, enfim. Você provavelmente fez uma descrição pouco detalhada, pouco precisa. Porque se a descrição for precisa, né, provavelmente na hora que eu comparar as características da mercadoria com aquilo que é exigido no edital, né, eu vou desclassificar a 10B, eu vou desclassificar uma calculadora inferior, né, que não tem as mesmas funções. E quando eu desclassifico esses concorrentes, eles não vão participar. Ah, sobrou só um concorrente. Tudo bem. Mas por quê? Porque ele foi o único que conseguiu atender as especificações. Por isso que esse detalhamento do projeto básico é fundamental. Muito importante. Porque aí eu posso garantir a qualidade. Onde que eu consigo obter a qualidade da mercadoria ou do serviço que eu vou contratar, que eu vou comprar? Na administração pública. É no detalhamento do projeto básico. Se eu fizer bons detalhamentos, se eu colocar claramente exigências técnicas, especificações muito detalhadas daquilo que eu preciso, ali eu posso garantir a qualidade que é requerida para aquele material ou para aquele serviço, mesmo usando o tipo menor preço, né? Bom, mas nas obras e serviços, além do projeto básico, que é comum para todos os processos licitatórios, existe o projeto executivo. E aí o projeto executivo, por que ele é obrigatório e ele é uma etapa importante? Porque no projeto executivo eu vou entrar nas questões relacionadas às normas, como por exemplo a BNT. Então eu vou implantar lá um serviço de segurança de informação, existem normas, existem regras muito claras, né, estabelecidas, no nosso caso, né, pela ABNT. E aí eu tenho que seguir essas normas, eu não posso seguir outras normas. Então o projeto executivo ele entra nesse detalhamento daquilo que estaria mais relacionado à execução propriamente dita daquela obra, daquele serviço, tá? Então o projeto executivo ele não é obrigatório no edital, mas ele é uma etapa obrigatória no processo. Então lá no edital eu posso colocar que o projeto executivo ele será exigido, né, ou apresentado a posteriori, e que ele também é um elemento de desclassificação de concorrentes na hipótese de não acontecer o atendimento, né? Até porque, por exemplo, para uma construção civil, você precisa de autorização, né? Essa autorização ela é encaminhada para o bombeiro, para a prefeitura, enfim, tem uma série de órgãos que são acionados para que uma construção aconteça. E mesmo sendo uma construção da administração pública, o processo é o mesmo, tá? Não é porque é a administração pública que está isenta, né? A administração pública não está isenta dessas obrigações, ela precisa encaminhar, né, os pedidos de autorização para o bombeiro, para a prefeitura e etc. E aí, no projeto executivo, vão estar essas informações exigidas por essas entidades, por esses órgãos fiscalizadores, que vão depois, é óbvio, dar autorização, né, e permitir que a obra se inicie e ela comece. Então, o projeto executivo é obrigatório. Tá? Ah, professor, mas um serviço
não precisa de autorização. Então, alguns serviços, de fato, não teria a exigência, né, a obrigação de uma fiscalização. Mas a administração pública ela deve servir de exemplo para a sociedade. Então, nós não podemos deixar de fazer o que é certo. E não é nem pelo risco, pelo medo, pelo pavor de ser punido, de ser multado. É porque o certo deve ser feito. E aí entra o princípio constitucional da moralidade. Ora, o que diz o princípio constitucional da moralidade da administração pública? O certo deve ser feito sempre. O certo deve ser sempre feito. O certo deve ser feito porque é o certo a ser feito. Eu não preciso que alguém fique me fiscalizando para eu fazer o certo. Eu não preciso, mesmo que eu esteja em oculto, mesmo que ninguém esteja me vendo, eu preciso fazer o certo. Isso é o princípio, né, constitucional da moralidade. E então eu tenho que ser o exemplo, né? Eu tenho que ser o exemplo. Então, mesmo que se trate de um serviço que não haveria, né, um órgão fiscalizador que possa barrar, né, a realização daquele serviço, eu preciso atender, tá bom? O projeto executivo pode envolver também algumas mercadorias. É o caso, por exemplo, agora, né, o das vacinas. Eu preciso deixar claro que eu fiz rigorosamente, por exemplo, os testes, né? Então a vacina ela passou por uma série de testes, ela tem lá a metodologia, a população que participou do processo. Eu tenho que ter um rigor. É uma espécie de projeto executivo que eu vou encaminhar para a Anvisa. E a Anvisa vai falar, olha, tá tudo ok, manda bala, pode estar autorizado o uso da vacina, né? É uma espécie de projeto executivo. Mas aí esses casos, pessoal, são bem particulares, eles não seguem exatamente essa legislação. São outras legislações que se somam à licitação, tá bom? Aqui no caso de obras e serviços, como não existe uma legislação específica, por isso que na lei de licitação está presente essa exigência do projeto executivo. E, finalmente, a terceira e última etapa, que é a execução. Então veja que a licitação ela não acaba na hora que eu escolhi, que eu selecionei o fornecedor. Ela, na verdade, acaba quando se executa o objeto de licitação. Tudo bem que a execução pode ser simples. Eu entreguei a HP12C, né, e ela está lá disponível na biblioteca para os estudantes. Ou, melhor dizendo, para o professor fazer o uso, né, nas aulas de matemática financeira. Então, acabou, está executado. Aí morreu o assunto. Mas quando eu falo de uma obra, de uma construção que pode levar meses, então a licitação não termina quando começa a obra, ela termina quando a conclusão daquela construção, a conclusão, o término daquela obra. Tá? Então a licitação acaba sendo um processo que tem tempo variável em função do objeto que foi licitado. Tá? Bom, nas últimas alterações que a legislação sofreu, né, a legislação que gira em torno aí das licitações, uma importante modificação, e ela é importante e muito elogiada, inclusive, foi aquela que favoreceu as organizações de menor porte. Então vocês vão observar que nos processos, nos editais, né, eles dão preferências ou eles pontuam melhor, né, os fornecedores que são pequenos, principalmente no que diz respeito a critério de desempate. Então houve empate, quem que leva, né? Então hoje o primeiro critério de desempate é o porte. O de menor porte, ele prevalece sobre o de maior porte. É uma forma de você propiciar a equidade, né? Lembra-se, a gente, né, já falou sobre esse assunto, a administração pública ela deve buscar a equidade, ela deve procurar promover, né, um equilíbrio, tanto regional quanto social. E quando a gente fala de equilíbrio social, sim, também está falando de empresas, né? Microempresários, pequenos empresários têm muito mais dificuldades é, de sobrevivência do que grandes empresários ou conglomerados, né? Então nós precisamos, né, lembrar que mesmo na figura das pessoas jurídicas existe desequilíbrios e a administração pública então ela também age de forma equitativa, ou seja, ela proporciona equidade, favorecendo nesse caso, né, principalmente quando acontece empate, organizações de menor porte. E também existe hoje a possibilidade de você, nesses critérios de desempate, favorecer fornecedores locais.
Então eu preciso de fornecimento de alface para a merenda da escola, né? Quem eu posso favorecer? O fornecedor da minha cidade. Ao invés de contratar um fornecedor de uma outra cidade ou de uma outra região, eu posso favorecer o fornecedor local, né? É óbvio que não se muda as regras, né, por exemplo, do menor preço. Se porventura o concorrente que ofereceu o menor preço é de uma outra localidade, ele vai vencer, é óbvio, né? Então, normalmente eu faço esse processo é, de favorecimento por meio dos critérios de desempate. Houve empate, então eu desempato favorecendo o menor porte, favorecendo o fornecedor mais próximo, mais local, tá bom? E um outro benefício, né, que a legislação proporcionou, principalmente com a lei do pregão, né, em 2002, foi essa redução, né, da impetração de recursos. O pregão, como eu falei para vocês, como ele acontece ali no dia e todo mundo está participando junto, então dificilmente tem elementos materiais suficientes para que um concorrente impetre um recurso, questionando que um determinado fornecedor venceu ou que um determinado fornecedor ofereceu sei lá, enfim. Então era muito comum até os anos 2000, até o ano de 2001, uma quantidade enorme de recursos e esses recursos precisavam ser avaliados e era recurso em cima de recurso e às vezes você acionava o Poder Judiciário e no Poder Judiciário você vai também subindo instâncias, primeira, segunda, enfim, e você acaba tendo muitos problemas dessa natureza, né? Esses problemas causavam inclusive às vezes a perda do processo licitatório porque excedia os prazos, é, enfim. E aí o pregão ele diminuiu isso, né? Ele, como ele é bem mais transparente, como as coisas acontecem assim todo mundo junto, né? Não há possibilidade de surgir ali elementos que justifiquem, né, materialidade suficiente para a impetração de recursos. E isso acabou então evitando a procrastinação que o processo licitatório sofria em virtude da necessidade de análise e às vezes até, quando se acionava o Poder Judiciário, de julgamento desses recursos. Tá? Isso deu celeridade e atendeu, né, os interesses da administração pública, consequentemente nos favoreceu enquanto sociedade. Tá bom? O pregão realmente foi uma bela atualização aí da, da legislação que envolve as licitações públicas. Tá? Bom, agora, como todo processo da administração pública, ele não é perfeito, e há algumas demandas que nós precisamos colocar aqui para vocês em termos de reflexão, né? Então, por exemplo, um dos grandes desafios é a qualificação dos servidores que executam o processo licitatório. Na esfera federal, menos, né? Você tem normalmente na esfera federal um conjunto de pessoas que cuidam disso, que lidam com isso, mas não vou dizer que não acontece, tá? Também acontece. Na esfera estadual, também menos, mas também acontece esse problema. Agora, na esfera distrital, né, estadual distrital, agora na esfera municipal isso é um problema clássico, né? Tem uma série de municípios que não tem pessoal qualificado, não tem pessoal que domina, né, legislação, não tem o pessoal que domina a administração pública, que desconhece o funcionamento da administração pública, apesar de ser um servidor público, né? E quando a gente fala de municípios, a gente está falando de mais de 5 mil municípios. Então existem aí, com certeza, uns 5 mil e pouquinhos municípios que têm uma grande dificuldade de ter pessoal qualificado para executar esse processo. E não é por isso que... então, por essa razão, desculpa, por essa razão, você vai perceber que as licitações municipais são aquelas que mais sofrem morosidade, porque elas acabam tendo mais impetração de recursos. E aí você tem análise, você tem processo administrativo, às vezes processo judicial, e você acaba tendo uma série de municípios sendo desassistidos. Tudo por quê? Não porque houve má fé, mas porque faltou qualificação das pessoas responsáveis pela licitação. Que na hora que foi redigir lá o edital, não teve todo, é, toda a competência necessária para observar se ele estava rigorosamente adequado, rigorosamente atendendo às exigências
da legislação vigente rigorosamente claro para que os participantes não tivessem dúvidas do que se trata aquele objeto ou aquele processo, né? Então, esse é um grande desafio. Existe uma proposta de se criar uma carreira de compras, então ficaria obrigatório, criaria-se por lei federal a obrigatoriedade de todo e qualquer processo licitatório ser conduzido por um profissional concursado que tivesse domínio de algumas competências, né, que minimizaria esse problema da qualificação. Mas aqui cabe uma outra consideração. É uma solução interessante, mas todas as prefeituras, por exemplo, teriam arrecadação suficiente para dar conta da contratação de uma pessoa especializada, né? Outro problema, todas as prefeituras têm ali na sua região, nas suas proximidades geográficas, né, pessoas com essa competência. Quando a gente olha para São Roque, pô, aqui deve ter um monte de gente com essa competência. Aliás, tem, né? O município de São Roque tem pessoal já, servidores municipais atuando com essa competência. Mas e Mas olhando, a gente está olhando o estado de São Paulo, será que a gente vai encontrar no sertão, no destino, no interior, né, dos estados ali da região norte, ou mesmo no sul, né, a gente consegue identificar, né, em todas as cidades, em todas as regiões, pessoal com essas qualificações? Será que a gente vai ter esse pessoal à disposição, né? Mas é uma solução e aí talvez isso provocasse, inclusive, a necessidade de se pensar num processo educacional que viabilizasse, né, a oferta desse tipo de mão de obra especializada em qualquer localidade, né? Favorecendo, por exemplo, essas localidades que não tenham esse pessoal à disposição, né, para participar do concurso e se tornar um servidor municipal, por exemplo, né, que houvesse a possibilidade de promoção desse tipo de formação para aqueles municípios, né, para que os munícipes interessados pudessem participar do curso, tá bom? Uma outra solução seria a existência de centrais de compras. Essa proposta ela é interessante porque aí eu poderia pensar o seguinte: eu poderia ter um prestador de serviço, sei lá, de nível estadual ou distrital, né, se for do Distrito Federal, que atenderia os municípios que não têm esse pessoal qualificado. Então, o meu município não tem pessoal qualificado, né? E então, ao invés da prefeitura ser a responsável pelo processo do edital, o que ela poderia fazer era a contratação de um órgão público. Existe a necessidade, porque na licitação, gente, tem um monte de coisa que ainda a gente não falou aqui. Por exemplo, os tipos de contrato. Tem um tipo de contrato, né, que que é firmado entre entes federados, né? Por exemplo, a Sabesp, que é uma estatal estadual, ela pode, né, prestar serviços para uma prefeitura de nível, né, esfera municipal. E aí você tem, né, contratos muito bem claros também na legislação dessas modalidades, né? Tem a exclusividade, tem, enfim, gente, é muita coisa, tá? Eu poderia aproveitar desses tipos de contratos, né, previsto lá, e estabelecer que os municípios que não têm pessoal qualificado, eles estariam autorizados a firmar esses tipos de convênio com o Estado e se valer dessa central de compra. E aí a central faria todo o processo, né, faria a redação dos editais, ela faria todo o processo licitatório, né, para aquela prefeitura. Essa seria uma solução interessante, né? E uma vantagem é que, existindo uma central de compras, né, ela poderia estar mais próxima. No caso aqui, eu me referi à esfera federal, né? A, tanto a AGU quanto a CGU, elas têm uma atuação mais presente, mais forte no nível federal. Mas existem os equivalentes no estado, no distrito e nos municípios, principalmente os grandes, tá? Então, no caso da AGU, a Advocacia Geral da União, ela poderia estar auxiliando, no caso da esfera federal, né, na análise dos editais antes de torná-los públicos, antes de fazer a divulgação, né, fazer uma leitura para ver se ela está em conformidade com a legislação vigente. E no caso da controladoria, né, a CGU, Controladoria Geral da União, o acompanhamento do processo, né, na forma de evitar, né, minimizar o risco de impetração de recursos dos concorrentes.
Então veja que essa central ela poderia ter essa característica também, ela poderia ter essa proximidade com esses dois órgãos públicos e isso daria maior segurança jurídica, daria maior celeridade aos processos, enfim, seria uma interessante solução, tá? Bom, um outro desafio que se apresenta, pessoal, é que, infelizmente, nesse processo de atualização e modificação da legislação em torno da 8.666, também houve algumas tentativas de você contornar a legislação. Ah, essa legislação ela é muito rigorosa, tal, eu quero dar um jeitinho, o famoso jeitinho, né? E infelizmente alguns desses jeitinhos abrem as brechas que podem, vejam, não é que levam, não é que elas induzem, não mesmo, mas elas de certa forma criam brechas que podem levar a um problema, como o problema da corrupção, né? Como o problema da fraude, infelizmente. E só para vocês terem uma ideia, na legislação, né, ao longo desses quase 20 anos aí de lei de licitação, já existem 31 cláusulas de dispensa do processo licitatório. Existem 31 possibilidades de você ser dispensado de executar, de proceder um processo licitatório. Existem 31 formas de você fazer, né, compras ou contratações sem a necessidade de todo esse processo exigido pela legislação vigente. Tá? Além de 13 inexigibilidades. Apesar que essas 13 inexigibilidades, né, uma delas, por exemplo, é a contratação de serviços de eletricidade. As concessionárias de eletricidade são únicas, você não tem concorrente. Né? Ah, eu vou abrir um processo licitatório para a contratação de serviços de eletricidade. Não faz sentido. Só tem um fornecedor, né? Então, algumas inexigibilidades, elas fazem sentido, elas são óbvias até, tá? Mas 31 cláusulas de dispensa, se vocês depois tiverem, né, paciência e derem uma lidinha nelas, vocês podem observar que algumas delas são muito subjetivas. E essa subjetividade, ela pode, infelizmente, levar a um problema. Né? Bom, ainda dentre os desafios, né, das compras governamentais, da contratação de serviços por parte da administração pública, esse tipo de licitação, né, o menor preço, ele nem sempre é a melhor solução. E a gente observa isso com bastante frequência. Né? Então você vê lá, você vai comprar um canetão, né? Vou falar aqui do Instituto Federal, né, do Campo São Roque. Teve uma compra de canetão que chegou pelo menor preço, um tipo de canetão que borrava a lousa, né? E aí na hora que você fazia a limpeza, né, da lousa para tirar aquele borrão, isso acabava também não tirando só o borrão, mas tirava o verniz, né? E aí você começava a inviabilizar a lousa branca. Né? Por isso que em determinado momento a gente resolveu solicitar, né, adquirir as lousas de vidro. Né? Elas são mais caras que as lousas brancas, né, em termos de custo inicial, né, a compra, né, o valor é superior, mas em termos de manutenção elas são ótimas, porque aí no vidro você pode passar álcool, você pode fazer o que você quiser, que ele não estraga. Né? Então o que a gente acontecia? A lousa branca era mais barata, mas vira e mexe, estragava e tinha que comprar uma nova. Né? Quer dizer, então conforme você ia fazendo várias compras, né, para substituir as que estavam sendo danificadas, por conta por exemplo, né, de um canetão ruim, né, justificava, né, nesse montante, na linha do tempo, justificava a aquisição de uma lousa de vidro. E aí, com a lousa de vidro, você pode usar qualquer canetão, né, que aí passou o álcool lá, acabou, ela fica reaproveitável. Né? E se você tiver o cuidado de colocar num fundo branco, ela, é óbvio, não fica exatamente igual em termos de visual, né, de uma lousa branca, mas ela é perfeitamente possível. Né? E nós, então, tivemos esse problema com o canetão. Né? Veio lá um canetão menor preço. Então, ela não era a melhor solução, porque ela causou um monte de problemas para nós, inclusive perdas de algumas dessas lousas brancas, porque acabava desgastando muito rapidamente, né? Muito para fora inclusive do padrão de depreciação da lousa, o verniz que normalmente fica em torno, que fica, né,
fixado na superfície dessas lousas brancas. E aí, como que a gente resolve, né? Esse é um problema que poderia ser resolvido com o melhor detalhamento do projeto, né? Então, se o projeto básico for muito detalhado, eu posso minimizar esse problema. Não vai chegar um canetão que, por exemplo, danifica o verniz de uma lousa branca. Eu posso colocar isso como uma exigência técnica. Não estou falando nome de marca, não estou falando modelo, não estou falando de fabricante. Eu simplesmente estou fazendo uma exigência técnica, né? É, o componente da caneta, né, a tinta daquela caneta, ela não pode danificar é, o verniz da lousa. É uma exigência técnica. Mas para isso, aí eu acabo exigindo o quê? Para que esse projeto básico se tenha esse nível de detalhamento, eu exijo uma qualificação maior do servidor que vai ser responsável pelo processo. Né? Porque aí ele vai ter que ser mais qualificado para poder redigir o edital e na hora de habilitar os fornecedores também ser exigente nessa habilitação. Porque eu posso exigir, né, que o fornecedor ele seja o mais habilitado possível. Eu posso fazer isso, eu posso estabelecer uma referência, né, porque quando a gente vai fazer a habilitação do fornecedor para participar do processo licitatório, você pode estabelecer níveis de exigência. Você pode determinar que o fornecedor tenha algumas coisas, né, que vão garantir, né, uma oferta melhor da mercadoria ou do serviço. Tá bom? Um outro desafio é a fiscalização no fornecimento. Aí é uma parte que às vezes a gente não dá tanta atenção, porque assim, passou o processo, ou já está comprado, já está sendo servido, e, e aí, bom, como que funciona hoje a fiscalização, né? Boa parte da fiscalização é um servidor que é designado para ser o fiscal de contrato, né? E como fiscal, não existe nenhuma exigência, pode ser qualquer um, que é um outro problema, né? Haveria necessidade de que a fiscalização ela fosse feita por pessoal também qualificado. Assim como se exige cada vez mais, né, qualificação daquele servidor que é responsável por iniciar o processo, deveria-se também pensar num servidor com qualificação adequada para a realização da fiscalização, né? Não pode ser qualquer um. E, bom, e aí então você tem um probleminha. Porque quando você vai fazer a fiscalização, se você tem qualificação, se você tem competências, você pode fazer cobranças, né? Por exemplo, na obra, né? Eu, né, não estou me gabando, gente, é só para dar um exemplo para vocês. Eu tenho doutorado, então meu nível de escolaridade é o mais elevado segundo a legislação vigente, a legislação educacional vigente. Eu tenho competência para fiscalizar uma obra de engenharia civil, uma construção? Não sei. Não sei absolutamente nada. Então, se eu chegar lá e o cara estiver fazendo alguma bobagem, né, na obra, eu não tenho as competências necessárias para fazer essa fiscalização. Só que hoje, na legislação, eu posso ser fiscal de contrato de obras de engenharia civil. Então veja, não se trata de escolaridade, se trata de você designar pessoas que tenham competências para aquilo. Quem tem competência para fazer a fiscalização de uma obra de engenharia civil, né? Então esse é um desafio que infelizmente não tem sido debatido tanto quanto o de preparo, né? Quer dizer, o antes da licitação já existe uma grande preocupação em ter pessoal qualificado e algumas sugestões e soluções. Mas para o pós-licitação, né, a parte da fiscalização, do recebimento, ainda nós não temos esse debate não está tão aprofundado quanto o pré. O pré-licitação tem mais debate do que o pós-licitação, tá? E aí até eu coloquei aí, né, tem um exemplo que eu estou dando aqui, que é esse problema do prazo de validade, né? Você fala assim, mas precisa de qualificação para isso, mas tem gente que nem lê isso, né? E quando chega um monte, né, porque numa licitação você não compra né, um item, você compra geralmente muitos itens, né? Como é que você faz para controlar isso? Aqui talvez caberia, né, nesse caso de prazo de validade, caberia, por exemplo, o uso de tecnologias. Poderia ter algumas tecnologias ajudando a fazer, por exemplo, a leitura, né? É possível você configurar a inteligência artificial, ou tem algumas mercadorias que isso está até disponível, né,
no RFID ou no código de barras, enfim. Mas temos aí alguns problemas nessa parte. São desafios, né? Bom, no que diz respeito à administração patrimonial, pessoal, hoje é um processo cada vez mais favorecido com a adoção das TICs, né? Ainda bem. Aqui na administração patrimonial eu também vou falar um pouquinho de distribuição de estoque, porque acaba que o processo é mais ou menos semelhante, tá? No caso do patrimônio, né, do imobilizado, vamos dizer assim, vocês provavelmente já observaram, né, lá nas salas de aula, vocês observaram que as cadeiras, as carteiras, né, os objetos de modo geral têm uma plaquinha, né, e essa plaquinha de identificação, ela é colocada manualmente nesses objetos, mas cada vez mais a gente tem aí a adoção de elementos, né, tecnológicos que podem favorecer esse controle, né? E por meio então da adoção das TICs eu poderia ter cada vez mais garantido esse processo, né? E evitar extravios, perdas, né? E quando acontecer, porque os objetos eles se desgastam naturalmente, eu ter também uma facilidade na hora de me desfazer desses objetos que por conta do desgaste natural, não servem mais para o uso na administração pública, tá? E então, e isso também não acontece, é óbvio, com os insumos, né? Aquilo que é consumível, eu não vou colocar plaquinha, mas eu também tenho algum controle. Então, eu tenho controle de quantidades, eu tenho controle de para onde eu tenho que encaminhar esses itens, né? Então, imagina, né? Uh, não é o caso da biblioteca, mas vamos supor que no Instituto Federal a compra de livros fosse centralizada. Então, a reitoria receberia todos os livros e depois teria que disparar a distribuição desses livros. Então, eu teria que ter um controle bastante rigoroso, para não acontecer de mandar, por engano, né, um livro, sei lá, de engenharia civil para o Campo São Roque que não tem esse curso, né? Ou mandar um livro de meio ambiente, né, para qualquer outro campus, uma vez que o único campus que oferece o técnico em meio ambiente é o Campo São Roque. Mas eu tento fazer o quê? Minimizar desperdício, né, principalmente daqueles itens que são imperecíveis, minimizar o risco de extravios, de perdas. E aqui, muitas vezes, eu me valho da boa vontade, né, dos servidores que acabam colaborando, né? Teve, por exemplo, uma recepção de livros do Campo São Roque que foi efetuada por professores, né, que foram até um determinado campus que centralizou uma compra de livros e fez a retirada desses livros no campus e trouxe para nós aqui, tá bom? E uma outra coisa que é importante a gente colocar aqui, e eu costumo falar, e vocês devem se lembrar que lá no nosso primeiro contato eu cheguei a comentar isso com vocês, apesar de vocês já serem adultos mesmo no início do curso, é a questão de que a população ela não deve ter uma participação na administração do patrimônio e dos insumos, né? Uma participação exclusivamente de fiscal, mas também de usuário consciente, né? É o famoso não põe o pé na parede, né? Porque quando você põe o pé na parede, você vai comprometer a pintura, em algum momento aquilo vai se transformar num problema, eu vou precisar gastar dinheiro para comprar tinta, contratar pintor, e isso tudo pode custar, né, para a administração pública um valor que, se houvesse mais consciência e as pessoas não colocassem o pé na parede, talvez eu pudesse usar para outra finalidade, né? Não é que significa que eu nunca mais vou pintar aquela parede, é óbvio, mas essa pintura ela poderia ser decorrente do processo natural de desgaste e não acelerado por um processo de falta de consciência do usuário, né? A destruição de carteiras, né? Infelizmente, a gente sabe que tem muitas carteiras que são destruídas por falta de consciência do usuário. Então, o estudante que está usando aquela carteira fica lá rabiscando, fica talhando, né? Fazendo obras de arte e usando a carteira como se fosse um objeto a ser moldado. E isso compromete aquela carteira, em algum momento aquela carteira ela fica inutilizada e eu vou ter que comprar outra carteira. Quando eu não sou um usuário consciente do patrimônio público, eu antecipo, né, o desgaste
e, consequentemente, eu antecipo novas aquisições e eu vou requerendo cada vez mais recursos que, às vezes, não está disponível, tá? Por exemplo, numa situação de crise econômica. Então, é importante que a população também se torne consciente, né? Não só fiscal, mas um usuário consciente. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, o cuidado com os parques, né, quando a gente fala no cuidado de não jogar, né, lixo na rua, quem faz a limpeza da rua? Né? É um serviço, normalmente é um serviço municipal. Esse serviço municipal custa. Né? Quem é que paga por esse serviço municipal? A população. Então, se eu não sou um cidadão consciente e faço mau uso do espaço público, eu, consequentemente, também onero mais a administração pública. E ao onerar mais a administração pública, eu acabo sendo prejudicado diretamente, porque parte do dinheiro que eu destino para os impostos, que poderia ser utilizado para um investimento ou para uma melhoria, acaba sendo destinado para manutenção, né? Porque eu não fui um usuário consciente daquele espaço público, tá? Bom, pessoal, as principais referências aqui dessa aula estão aí discriminadas e são livros disponíveis na biblioteca. Ah, professor, não dá para ir na biblioteca, eu sei, mas como eu falei para vocês desde a primeira aula, essas referências é para que vocês saibam, né, de onde esses conteúdos foram extraídos e se um dia vocês quiserem se aprofundar, essas são as referências que vocês certamente teriam que buscar para esse aprofundamento aí do, dos temas trabalhados hoje, tá? Nosso próximo tema vai ser as relações de trabalho no setor público. Pessoal, lembrando que, né, tendo dúvidas, por favor, escrevam no fórum de dúvidas e essa aula também tem uma avaliação continuada, tá? Então também vai ficar junto com essa videoaula e com o material que acompanha aqui a minha apresentação, vai ficar também lá uma atividade para vocês de avaliação, tá bom? Fiquem atentos então. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e a gente vai se falando. Então, até a próxima, até o próximo tema, tá bom? Obrigado.